Eu quero ler um versículo que está em Mateus, capítulo 16, o versículo de número 18. Mateus, Evangelho de Mateus 16, 18. Que diz assim: E também eu te digo, quem diz esse eu aqui é Jesus. E também eu te digo, vou ler nessa versão aqui que é melhor. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão prevalecer. Quero chamar a atenção para essa parte final. E as pedras e as portas do Hades não poderão vencê-las. Em outra versão, na minha versão diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Pois bem, nós estamos em campanha e hoje é a segunda mensagem desta campanha de 7 quinta-feiras, trazendo algo importante ao seu coração, que chama proteção espiritual no lar. A semana passada, na quinta-feira passada, foi pregada pela irmã Adriana: encha a sua casa de luz. E o tema de hoje é entendendo a atuação das trevas. Vou repetir: entendendo a atuação das trevas. De repente você pode falar, mas por que esta mensagem? Com o decorrer da mensagem você vai entender nos dias que nós estamos vivendo e por que foi que eu li esse versículo. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Há intensa batalha nos dias de hoje. O inimigo ele tem tentado destruir, limitar a fé da igreja, a fé dos cristãos. Não vivemos dias fáceis, em especial para o povo de Deus que deseja viver livre das trevas. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 está escrito: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Entendendo que se você é um cristão no Senhor e tem Ele como seu Salvador, você então declarou uma batalha, você declarou uma rebelião contra o mundo das trevas. De repente, essa mensagem vai de encontro ao coração de muitos que está ouvindo nesta noite. O mundo das trevas espirituais é uma realidade inegável, incontestável. Primeiro ponto: como as trevas espirituais limitam em nosso meio? Quero trazer umas dicas. Nós precisamos entender, tem muitos que têm medo das trevas, mas eu quero dizer para você, como você vai lutar contra o seu inimigo se você não conhece ele? Então nós precisamos, nos dias que estamos vivendo, precisa de pregar mensagens como essa, para nos despertar. Olha só o que diz 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo será sobre o poder do maligno. Nós estamos no mundo, nós estamos vivendo neste mundo. Este versículo ele é esclarecedor.
Ele nos mostra que o mundo, o nosso meio, os lugares físicos onde vivemos e habitamos estão constantemente sob influência do maligno. Olha o poder que tem essa palavra desse versículo. Ele nos mostra tudo isso. Quando estamos lendo, muitas das vezes nós não prestamos atenção, mas é isso que esse versículo nos mostra. Mas como as trevas espirituais agem especificamente em nosso meio? De forma que podemos identificá-las? De que maneira ela pode afetar nossas vidas? Duas perguntas. De que forma podemos identificá-las? De que maneira ela pode afetar nossas vidas? Você já se perguntou? Veja alguns exemplos práticos que podemos indicar a presença de forças espirituais malignas no âmbito familiar. Preste atenção nisso, porque isso de repente está ao nosso redor. Doença crônica repentina, por vezes sem explicação ou diagnósticos. Pesadelos e sonhos ruins decorrentes. Insônia ou sonolência incomum. Problemas comportamentais de relacionamento constantes. Ansiedade, falta de paz constante. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro. Movimento de objetos físicos de forma não natural. Presença de odores, náuseas inexplicáveis. Atmosfera pesada, impossibilitando uma respiração tranquila. Náuseas e dores de cabeça contínuas, sem explicação. Sons e visões aterrorizantes durante a noite. Sequências de perdas, derrotas, acidentes e fracassos na vida. Se você identificou com algum desses sinais, isso precisa mudar. Até quando você vai viver nessa vida? Jesus quer te libertar hoje através desta palavra, porque essa palavra é dele. Que ele proteja o seu lar e toda a sua família. Aleluia. Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Deus já nos deu. Nós não podemos ficar em tudo aquilo que foi citado atrás. A segunda ferramenta, toda a sociedade sofre influência das trevas espirituais. Como assim, Deni? Você está falando que eu passo por isso? Vou te explicar, para você não me entender mal. Toda a sociedade, de uma ou outra, sofremos ataques e a influência opressiva do inimigo em nossas vidas. A diferença entre nós, o povo de Deus, e os demais, que não tem relacionamento diário com Deus, é que nós temos a armadura dele para lutar e vencer o poder e a ação das trevas espirituais. Eles não. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 13, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra
astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas do século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Viu que no começo meio que dá uma forma assim, como se parece que a mensagem está falando como que, uai, será se eu vivo isso? Mas aqui já está surgindo as ferramentas que nós precisamos ter todos os dias para vencê-las. O que você está fazendo em relação à atuação do maligno? É uma pergunta que eu quero deixar no teu coração nesta noite. O que você está fazendo em relação àqueles que estão sob influência, a opressão, o poder e a manipulação direta do maligno? E os seus parentes, seus amigos, familiares, vizinhos, que ainda não conhecem a Deus, quais são as armas que eles têm? Vou lhe dizer, nenhuma. Eles estão totalmente vulneráveis contra as forças das trevas. Precisamos fazer algo hoje. Não é amanhã, é hoje. Por isso que essa mensagem está sendo pregada, porque nós precisamos fazer algo, e é hoje, ainda quanto é tempo. Aprenda isso. Jesus quer que você viva uma vida completa, de completa abundância e liberdade. Mas o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, escraviza as pessoas a mantê-las presas espiritualmente, completamente distanciada de Deus. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui ao seu coração. Como as trevas espirituais se manifestam? Vamos saber? Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, parte B. Isso é a Bíblia que afirma. A razão pelo qual muitas vezes é difícil identificar a ação das trevas espirituais é porque Satanás é o mestre do disfarce. Seus disfarces são baseados na sutileza, no que é atraente. Oh, homem bonito, oh, mulher bonita, é atraente, é aquilo que enche os olhos. Ele sabe enganar, ele é esperto e astuto. Os demônios escondem a sua existência por meio do engano e da ilusão, para que as pessoas se concentrem no que elas veem ou como se sentem, ignorando as causas espirituais. É tempo de pensar nas coisas espirituais. Quarto, como você e sua família podem manter-se alertas diante das trevas espirituais? Primeiro, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Evangelho de João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecerão a verdade vos libertará. Muitos veem a Bíblia como um livro. Não podemos ter a Bíblia como um livro.
Temos que ter a Bíblia como a verdade, a fonte de informação sobre as atividades das trevas. Sabe aquela pessoa que às vezes abre a Bíblia na sua casa no Salmo 91 e deixa ela lá empoeirando? Aquilo ali não vai mudar a sua história. Você precisa degustar ela, estar o tempo todo lendo, entendendo, compreendendo, porque ela vai mudar a tua história. Toda a informação sobre a atuação das trevas vamos encontrar na Bíblia. Já pensou? Deixa ela aberta lá, ela vai mudar? Muda não. Sabe por que não muda? Porque você não está lendo, você não tem o conhecimento que lá está passando. Não vai mudar nada. Ou, vou ler a Bíblia o dia que eu chegar na igreja, que alguém pedir para abrir, eu vou abrir a minha Bíblia. Ei, não muda a sua vida, você precisa ter ela o tempo todo junto contigo. Ela seja o pão diário, ela seja a fortaleza que nós precisamos ter todo o tempo. Segunda coisa, segunda ferramenta, busque o discernimento espiritual. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. E como que nós vamos ter essa permanência na fé? Alimentando da palavra. Sem ela nós não conseguimos nos alimentar, porque a nossa carne ela só puxa para outro lado. O fato de você não conseguir discernir a ação do inimigo torna você uma pessoa mais vulnerável. Você sabia disso? Então, meu irmão, minha irmã, fique alerta, porque o inimigo vai ficar rugindo, rodeando você, procurando derrotá-lo com suas emboscadas ardias. Ele está ao derredor. Se ele está ao derredor, ele está lá de longe. Mas eu quero dizer algo melhor para ti nesta noite, colocar o coração de uma forma firme em Deus. Ao redor está o Espírito de Deus te guardando todos os dias. Aleluia. Então, esteja atento todo o tempo. Quem sabe na sua casa, em todos os lugares que você está, sempre vai surgir uma emboscada para tentar te derrubar. Vigie, resista e permaneça firme, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Para ter discernimento espiritual, você precisa de, preste atenção, orar, jejuar e se alimentar da palavra. Se você tem essas três direções juntas, meu irmão, ele rodeia, esbraveja, mas não te toca, porque Deus protege. Oh, glória! Eu já quero aqui concluir, e eu quero que você pegue esta palavra e guarda ela contigo. Porque se nós estamos guardados no Senhor, vivendo em oração, em jejum e na leitura da palavra, você vai muito mais além do que você tem chegado até agora. Portanto, não se deixe intimidar pelas trevas. Por quê? Porque você tem jejum, oração e leitura da palavra. 1 João 4, versículo 4 diz: Filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que tem em vocês é maior do
do que o que está no mundo. Ele é maior. Que o que está em nós é quem? Lembra que eu disse que o que está em volta, ao redor, nos guardando é o Espírito do Senhor. Então o que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não fique despercebido em relação às estratégias sutis de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Fique atento ao que está acontecendo na sua casa e não caia na ilusão de mascarar as artimanhas de Satanás. Está acontecendo algo? Ah, não, isso aí é coisa rotineira. Ei, fica ligado. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Não está dizendo orai e vigiai, não. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, fica atento, fica sempre ligado no movimento. Não tenha receio de admitir a existência de Deus que habita em você. É maior do que aquele que habita no mundo. Já pensou? Tem pessoas que às vezes chegam num determinado lugar, ele fica acanhado de dizer que ele é cristão. Ele fala assim: eu sou evangélico. Quem diz que nós somos evangélicos é a revista Veja. Você é um pequeno Cristo, cristão. Aquele que é cristão é porque entende que Cristo está com ele, que ele é um pequeno Cristo. Eu fico assim meio que desapontado quando alguém me chama de evangélico. Porque eu sei que isso aí eu não vou achar fundamento bíblico para dizer que eu sou evangélico. Não tem essa palavra evangélico na Bíblia. Tem cristão. Vai procurar para você ver se você não acha. Então, irmãos, que você guarde esta palavra no seu coração, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa estender a sua mão sobre as nossas vidas nesses dias, e que nós possamos todos os dias vencer as batalhas que têm se levantado contra a nossa casa, a nossa família, nosso povo, a nossa cidade, o nosso país. Que Deus possa nos livrar de todo mal. Quem tem o Senhor no coração, ele pode até ir para a cova dos leões, mas chega lá, os leões não comem. Daniel foi assim. Deus não livrou ele da cova, mas livrou ele na cova. Quando estava lá, Deus o livrou. O que eu quero dizer com isso? De repente você está com medo, eu digo para você: tira esse medo do teu coração, deixa Deus agir na tua vida, que você vai chegar a lugares que você nunca chegou. Aleluia!